Olá, sou Edmar Fernandes, diretor do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, e hoje eu estou aqui apresentando o 21º Laudo Med, que é o podcast do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará. E eu estou aqui com a grande honra de estar aqui com o Dr. Tarcísio, que é o presidente do Sindicato dos Médicos da Paraíba, né? Atualmente, ele, assim como eu, também ele é secretário, né? Chama secretário da Federação Médica Brasileira. Ele, inclusive, está responsável mais pela parte de saúde suplementar e eu, inclusive, sou da parte de comunicação. E ele, inclusive, já teve agora até umas visitas que ele fez comigo em algumas unidades de saúde aqui do Ceará, particularmente aqui na região metropolitana de Fortaleza, e ele notou que tem algumas OS que estão atrasando os médicos há muito tempo, inclusive com paralisação lá em Caucaia. E ele começou a explicar para mim que lá na Paraíba eles conseguiram impedir a entrada dessas OS. E não está acontecendo o que acontece hoje aqui. Então, eu pedi para ele, eu convidei para que ele pudesse, né, conversar com a gente, explicar como foi que lá na Paraíba eles conseguiram assim, esse ganho, né, essa vitória de não conseguir entrar as OS. Doutor Tarcísio, muito obrigado pela presença do senhor aqui, inclusive no Ceará. É uma honra para a gente aqui, inclusive no sindicato. Eu é que me sinto honrado de participar aqui desse bate-papo, né, desse podcast, que a gente é um modelo novo de comunicação com os médicos, né? Eu acho que é importante a gente estar trazendo essas novidades. E para a gente é muito importante esse assunto, né, porque nós já vivemos isso. O que na verdade o Ceará está passando, a Paraíba passou, né? A gente conseguiu se livrar assim dessas organizações sociais, que a gente vai falar mais especificamente sobre essa experiência e como se deu o processo lá, porque realmente a categoria médica ela fica muito prejudicada, tanto do ponto de vista da sua valorização, como também da relação desses vínculos, né? E eu não sei assim, nenhuma vantagem historicamente se verifica, né, quando o Estado passa a terceirizar, ou seja, a sua atividade com relação à atenção à saúde, e essas OS passam a quarteirizar, inclusive, isso. A gente vai falar, vai explicar um pouco, né, para os nossos colegas médicos aqui do Ceará como se deu essa situação. E, mais uma vez, a gente se sente honrado de estar aqui junto com o Sindicato dos Médicos do Ceará nessa luta que é da Federação Médica Brasileira. Lembrando que a OS é Estado, município, né? Município. E para que o pessoal também comece a se entender, as OS, por exemplo, aqui no Ceará, modelos como a Coap, como a Intermédica, a INTS. Então, assim, são essas empresas que a ideia, a princípio, era que quando isso desde a década de 90, né, que veio um processo, começou inclusive lá em São Paulo, que o Estado ou o município contratam uma empresa para ajudar a gerenciar a saúde. Teoricamente, eles iriam ajudar na parte de administração, licitação de medicamentos, né, contratação de profissionais, ajudar na parte administrativa. Só que cada vez mais eles foram assumindo responsabilidades dentro da gestão de saúde e o custo aumentou demais e a entrega da gestão não aconteceu de forma adequada. Não melhoraram os índices, por exemplo, de mortalidade materna, infantil, inclusive o índice de mortalidade materna aqui no Ceará, doutor Tarcísio, voltou a da década de 90, aumentando, porque cada ano estava diminuindo e foi piorar nos últimos anos, mortalidade materna. E a questão da média salarial, por exemplo, dos médicos caiu, e os atrasos são muito recorrentes, desde que entraram essas OS. Lá na Paraíba, assim, a gente fazendo uma retrospectiva, assim, a lei federal, né, 9.637 de 98, foi quando ela começou a dar assim, o espaço para que empresas privadas, né, elas passassem de uma forma complementar, né, porque a lei orgânica do SUS ela permite que a iniciativa privada participe do SUS de forma complementar. Mas o que se viu é que esse complementar ele passou a ser total, como foi lá, inclusive, na Paraíba, né, e que, graças a Deus, assim, a gente teve uma participação fundamental, tanto do controle social, que foi os conselhos estadual de saúde, o próprio Conselho Municipal de Saúde, e principalmente o nosso parceiro, que foi o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. O que é que aconteceu? Lá em 2019,
o Estado viu a possibilidade de chamar organizações sociais para administrar alguns hospitais do Estado. 2019? 2019. Né? Mas tu não falaste que... Em 98, né, essa lei que foi em 2019, ela garantiu a participação dessas organizações sociais. Em 2011, porque elas entram sem lei nenhuma. Eu não sei se aqui no Ceará existe alguma lei que permite, inclusive é importante verificar isso, porque isso é um mecanismo de você acionar o Tribunal de Contas do Estado. Porque o Tribunal de Contas do Estado ele só age se for provocado. Então, ou seja, em 2019 foi criada, através de um decreto, uma lei que permitiu. E desse decreto foi criada a Lei Complementar Estadual, né, para permitir a gestão pactuada, né, em contrapartida, permitiu que essas organizações sociais elas viessem a atuar. Então, a gente tem um período de 2011, que começou, né, ou seja, tivemos, inclusive, matérias assim a nível nacional, né, onde o Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba denunciou a precariedade, ou seja, utilização de furadeiras, né, ou seja, aquelas furadeiras Bosch, né, a Makita, estavam sendo utilizadas em cirurgias ortopédicas dentro dos hospitais. Então, foi lá na Paraíba, isso, né? Foi exatamente. Isso a gente denunciou a nível nacional, saiu matéria, né, a nível nacional. Como é o nome daquela... Teve uma ação da polícia? Sim, essa ação da Polícia Federal, ela veio ocorrer depois. Então, a gente tem, desde 2011, essa atuação das OS, depois foi criada a possibilidade da atuação e isso tudo através de denúncias. Então, o caminho para você criar, vamos dizer assim, a justificativa para mostrar que as OS elas não funcionam, porque elas chegam com a intenção de dizer que vai agilizar o serviço, vai diminuir o custo. Depois eu vou mostrar alguns dados com relação aos números que o presidente do Tribunal de Contas do Estado, na época, o desembargador Nominando Diniz, ele apresentou, né, num seminário em Brasília, para justamente mostrar que de nada traz benefício, ou seja, não traz nenhum benefício para o Estado repassar as suas unidades para a gestão dessas organizações sociais. Então, como eu estava falando, a gente teve várias denúncias, né, de precariedade do trabalho médico, com material inadequado, superfaturamento porque eles, como eu falei, eles quarteirizam. Então, ele traz uma empresa para gerir naquele hospital a parte da alimentação, né? E aí se viu que o custo que eles estavam pagando no alimento, né, era cerca de 4 vezes, 5 vezes o valor que o Estado poderia pagar. Se fosse administração direta. Se fosse administração direta. Era antes, como era antes. Como era antes. A gente vai ter dois hospitais proporcionalmente do mesmo tamanho, um em João Pessoa, outro em Campina Grande, onde o custo desse hospital gerido pela OS era praticamente 3 vezes o valor do mesmo hospital gerido pelo Estado. Perfil, né? Mesmo perfil, quantidade de perfil, né? Mesmo perfil. Então, a primeira situação que se observa quando uma organização social ela passa a gerir é que ela já começa a querer modificar o contrato dos médicos, né? Ou seja, quando você passa a ser o seletista pela essa organização social, lá na Paraíba nós tivemos um caso, inclusive, que o sindicato entrou contra uma organização social que estava gerindo uma UPA na cidade de Santa Rita, né? Quantos quilômetros mais ou menos? Não, vizinho, cidade vizinha, 20 quilômetros, né? 20 quilômetros de João Pessoa. Essa organização social gerindo essa UPA estava obrigando aos médicos a abrir empresa jurídica para PJ, né? Inclusive oferecendo uma empresa que já existia, né? Que os médicos não sabiam de onde era essa empresa, se eu não me engano era da mesma origem da OS, que era a OS de São Paulo, e os médicos iam entrar como sócio oculto nessa empresa, ou seja, uma precariedade horrível, porque você passa a ser sócio de uma empresa sem saber nem quem é o sócio majoritário, ou seja, você é um risco enorme. Não há precedente. Aconteceu, inclusive, um caso desse também numa cidade aqui a 20 quilômetros daqui, que é Caucaia,
em que uma das empresas lá era justamente, ela sugeriu que esse negócio de sócio oculto, né? Mas aí se levou para o Ministério Público, e o Ministério Público falou assim, ó, nunca vi um modelo desse, né? Aí pediu para suspender o contrato. Perfeito. A gente entrou com uma ação, né? Fizemos reuniões com a OAS, né? E atendendo o pedido dos médicos que não queriam, mas, ou seja, para garantir o posto de trabalho, né? Eles procuraram o sindicato fez reunião junto com o Ministério Público e garantiu, ou seja, seria uma opção do médico. Na verdade, a orientação era que os médicos fossem contratados via CLT, para ter todos os seus direitos trabalhistas garantidos, né? E aí a OAS ela teve que abrir espaço para isso, né? E a grande maioria acabou sendo contratada CLT. Por que eu falo isso? Porque essa é uma garantia da possibilidade de, no futuro, e que aconteceu muito lá na Paraíba, de que uma OAS dessa ela vai embora e deixa o calote na mão dos médicos, ou seja, dá o calote, né, e lá 2-3 meses sem receber. E se você tem um contrato seletista, você tem uma possibilidade muito mais ágil de, na Justiça do Trabalho, você condenar a OAS, e se a OAS não tiver patrimônio, se a OAS tiver desaparecido, né, ou seja, você procura acionar, nesse caso, o Estado como solidário. E o Estado vai ter obrigado... Município, né? Ou o município. Porque eu sei que aqui também está acontecendo no município, né? Tivemos aqui no município de Caucaia, ontem vimos isso. Lá a gente conseguiu, antes que os municípios passassem a ter esse mesmo procedimento, né? A coisa foi tão aguda, chegou de uma forma tão violenta no nosso estado, que a gente conseguiu fazer com que os municípios não fizessem esse tipo de procedimento, porque a gente já estava denunciando que no estado da Paraíba estava acontecendo isso através das unidades geridas pelo Estado, né? Então, nos hospitais regionais do Estado, nas UPAs do Estado, praticamente todos passaram a ser geridos por OAS. E alguns municípios começaram a querer fazer isso também. Mas devido às denúncias que nós estávamos fazendo e a constatação do Tribunal de Contas do Estado, através dos procedimentos investigativos que eram feitos porque funciona assim, você faz uma denúncia, o tribunal avalia se a denúncia tem fundamento, e aí ela abre um processo investigativo e vai fiscalizar o Estado. Vai fazer auditorias, vai levantar os dados. Então, as nossas denúncias, elas tinham muito fundamento, né, porque a gente buscava os dados, né, de prestação de contas no SAGRES, que é um sistema eletrônico onde o Estado coloca as prestações de contas dos municípios, e a gente não via. Só via lá a liberação, né, 1 milhão, 6 milhões, né, todo mês para uma unidade, certo? E você não tinha em que era as despesas que eram efetuadas com esses pagamentos. Não existe transparência. Não existe transparência. É uma outra característica das OS. Não tem transparência. O que é que você procura? Eu não sei aqui, mas lá na Paraíba a gente viu o seguinte, que todas as OS, a matriz, ou seja, não era da Paraíba. A maioria são de fora. É tudo de fora. Vamos dizer, uma estratégia que eles utilizam bastante, é de ter, ou seja, lá a gente tinha a Cruz Vermelha, que era do Rio de Janeiro, que não é a Cruz Vermelha internacional, né? A Cruz Vermelha atuou muito lá na Paraíba durante muito tempo, e ela é do Rio de Janeiro. Você tinha a Birigui, que era de São Paulo, você tinha a IPSEP, que também era de São Paulo. Então, elas geralmente são de um outro estado e vão atuar em locais distantes. Eu acho que até para dificultar, né? Para dificultar esse processo de investigação. E aí os municípios não fizeram. Nós só tivemos lá OS no estado, porque a gente conseguiu. João Pessoa, nossa capital, tentou, inclusive, implementar isso, e aí a gente foi para a Câmara de Vereadores, né, junto com o Conselho Municipal de Saúde, com os outros profissionais da área de saúde. Não foi aprovada a lei que permitia também a utilização de organizações sociais para gerir unidades de saúde. Porque a primeira denúncia que a gente fez lá foi o seguinte, assim, qual é a lei que existe no Estado que permite que uma organização de fora venha gerir unidades públicas do Estado da Paraíba? Não existia nenhuma lei. Então,
A nossa primeira denúncia foi nesse sentido e o Tribunal de Contas acatou e questionou, investigou, né, e obrigou que o governador da época, né, na verdade, tivesse uma lei, até para poder se guiar no processo de investigação. E quando você não tem nenhuma lei, você não tem nenhuma base para fazer a investigação. Então é importante, né, se a gente orienta, assim, a gente, né, traz para vocês assim, essa busca dessa informação. Vai na Assembleia Legislativa, existe alguma lei que permite? Não. Se não existe, denuncia no Tribunal de Contas do Estado, denuncia na imprensa. O caminho é as denúncias, porque a população tem que entender que esse modelo é um modelo falido, né, na atenção à saúde. Ou seja, em nenhum lugar, e no seminário que foi feito lá no Distrito Federal, né, nenhum lugar onde as OS trabalharam, eu não conheço, e a gente, na verdade, só conhece resultados ruins. Foi no Maranhão, foi em Goiás, foi no Distrito Federal, é em São Paulo. Se você entrar no site lá do Tribunal de Contas de São Paulo, você vai também ver os estudos. Ou seja, o gasto, ele praticamente triplica. E o resultado mantém-se pior ou mesmo. Mas você não tem resultados melhores na atenção à saúde da população quando você tem uma organização social gerindo. Porque você não tem órgãos de controle que possam buscar as informações, né, e ver a transparência. No caso nosso, a gente foi feita a lei, foi criado um programa de gestão pactuada, foi criada nessa lei uma secretaria de gestão para acompanhar o processo. Então, mesmo com essa lei que foi criada, o modus operandi continuava, né? Aquarterizações, as despesas não justificadas, né? Atrasos nos salários, né? E até hoje, até os dias de hoje, nós estamos ainda com ações que estão sendo ganhas para obrigar o Estado a assumir a parte que a OS não cumpriu. Então, semana passada, nós ganhamos foi dado justamente um resultado de uma ação que nós tínhamos para pagar as horas extras que os médicos trabalharam. E quando você contrata, você tem todo um procedimento que já é regulamentado pela CLT. Então, você tem hora extra, você tem intervalo de almoço, você tem intervalo interjornadas. E isso tudo tem que ser cumprido e as OS não cumprem. Né? Assim, só para a gente queria concluir esse primeiro bloco, assim, ou pode deixar para o próximo, deixar a pergunta. O senhor tinha falado que teve umas ações, aquela que eu te falei da polícia e tal, que também vieram em conjunto para conseguir... a gente quer no próximo bloco ou já dá para explicar aqui? Não, a gente pode deixar para o próximo bloco, porque assim, é uma sequência. O que se observou na Paraíba foi o seguinte: as OS entraram no Estado, né? E aí aqui no caso dos municípios deve ter, porque se não tem uma lei no Estado, eu duvido que tenha uma lei no município também. Então, as OS elas entraram no Estado da Paraíba, trazidas pelo governo do Estado, que se instalaram lá sem nenhuma lei que permitisse a ação delas no governo, no serviço público do Estado. Foi necessário, através de muitas denúncias, a criação de uma lei para que a gente pudesse dar um pouco mais de transparência. Não foi dado nenhum tipo de transparência, elas continuaram atuando, continuaram superfaturando, e aí a gente continua as denúncias, o Tribunal de Contas do Estado entrou na briga junto com o Sindicato dos Médicos, passou a fiscalizar com maior rigidez, com maior... através da lei que foi criada, que o próprio Estado criou, foi utilizado para fiscalizar eles de uma forma melhor. Então, a gente, através dessa lei, pôde usar a lei criada pelo próprio Estado para fazer com que eles cumprissem a lei. Porque ela abria o espaço do controle social, ela abria o espaço da necessidade da prestação de conta, de uma forma mais minuciosa. E começou a se ver que estava tudo errado. A partir daí, o Tribunal de Contas do Estado criou resoluções proibindo, né, o exercício dessas OS no Estado, até que se resolvesse esse problema da transparência. E aí começaram a surgir denúncias mais absurdas, né, que foi justamente as ações da Polícia Federal com o GAECO, que é o Grupo de Apoio de Ações Especiais da Polícia Civil, que desmontou uma verdadeira OCRIM, que é organizações criminosas que estavam atuando através dessas OS lá no estado da Paraíba. Doutor Tarcísio, houveram inclusive consequências, né, de investigações, a polícia inclusive foi acionada por causa dessas OS.
Lembrando que aqui em Fortaleza também a Coap, que é uma dessas OS daqui, a Polícia Federal já bateu algumas vezes lá, inclusive tem processo na justiça até para dissolução dessas empresas. É um verdadeiro problema. A Fundação Leandro Bezerra, que também atua aqui no Ceará, a gente, devido a várias ações também do sindicato, tiver que ter uma intervenção judicial, né, para poder honrar o pagamento, porque ela atuava em mais de 20 municípios. E isso aconteceu também na Paraíba, né? Sem dúvida, Edmar, a gente vê que o processo que está acontecendo aqui é um processo que já passou assim na Paraíba. Então, para se evitar, né, assim, que os médicos sejam prejudicados, e principalmente a população, porque você tem muito dinheiro público jogado no ralo, né? Ou seja, o dinheiro público não pode ser utilizado para comprar material superfaturado que vem de origens obscuras. Então, o que aconteceu na Paraíba? Depois de muito tempo, o Sindicato dos Médicos, né, as denúncias que o sindicato fez, as investigações do Ministério Público do Estado, a ação do Ministério Público, passou a acionar a própria Polícia Federal. Então, a operação chamada Operação Calvário, ela foi responsável pela investigação de uma organização criminosa, né, que desviava os recursos públicos na Paraíba, que chegaram a 1,1 bilhões de reais. Não tem condição. Saúde não tem esse dinheiro, rapaz. Aí a primeira fase ela aconteceu em 2018, né, quando começaram a ser presos as primeiras pessoas, né, ambos eram de uma organização social e que foram detidas, né, e elas, na verdade, começaram a haver delações entre eles, ou seja, a Operação Calvário, ela chegou ao próprio governador do estado, que fez com que ele, inclusive, não pudesse se candidatar, né, e gerando, assim, dentro da Secretaria de Saúde do Estado, uma situação difícil para comprovar os gastos que estavam sendo realizados. Inclusive, a própria Secretaria de Saúde do Estado, ela, como resultado dessa Operação Calvário, ela proibiu, ou seja, ela deu um prazo para que todas as organizações sociais saíssem da atuação do serviço público. Então, quando a gente percebe que o próprio Estado reconhece que essas organizações sociais não trouxeram benefício e proíbe, a gente chega à conclusão de que essas organizações sociais estavam fazendo mal ao Estado. Só para citar como exemplo de comparações, que eu falei no início, na maternidade de Patos, que era gerida pela organização social, ela tinha 94 leitos. E foi empenhado para ela 35 milhões. O Hospital Regional de Patos, que tinha 115 leitos e era gerido pela Secretaria Estadual de Patos. Administração direta, né? A Secretaria Estadual da Paraíba, a administração direta, ela teve um empenho de 8 milhões. Então, enquanto uma, para gerir 94 leitos, recebeu 35 milhões da OS, para o Hospital Regional, a administração direta, recebeu apenas 8 milhões. A UPA de Guarabira, que é um outro... Não, e vamos lá. E houve alguma diferença? Essa outra que recebe 30 milhões, aumentou o número de cirurgias, atendeu mais, a qualidade? Houve alguma melhora de alguma coisa? Melhora não, houve piora, porque o que o sindicato teve que ir a Patos para resolver problemas de atraso de pagamento de médico, falta de condições de trabalho, né? A gente ia muito mais nessas OS que estavam recebendo muito mais dinheiro para fazer uma administração correta e não faziam, do que a gente ia nos hospitais regionais administrados pelo Estado. A UPA de Guarabira, que é um outro município do Estado, gerido pela organização social, ela teve um empenho de 7 milhões. E o Hospital Regional de Guarabira, que era administração direta, com 74 leitos, recebeu 3 milhões e meio. Então, enquanto uma UPA, para 8 leitos, recebeu 7 milhões, a outra unidade, para 74 leitos, recebeu apenas 13 milhões e meio. Por mês, a gente está falando isso mensal. Lembrando que uma UPA, depende da UPA, vai ter 4 a 6 médicos, e no essa regional UPA vai ter 20 a exatamente. 50 essa médicos. UPA de Guarabira, né, ela é uma UPA tipo classe 2. Uns 4 médicos.
O Hospital Regional Taperoá, que era uma OS, recebeu 14 milhões. O Hospital Regional de Monteiro, do mesmo porte, 54, 55 leitos, recebeu 2 milhões. Enquanto um recebia 14, o outro recebia 2. E assim vai. O Hospital de Mamanguape, com 62 leitos, recebeu 24 milhões. E o Hospital Regional de Cajazeiras, com 139 leitos, recebeu apenas 7 milhões. Então, houve um gasto muito maior com as OS. Significativamente. Para um resultado pior, eu diria pior, porque a gente acompanhou bastante isso, do que os hospitais geridos pelo próprio Estado. Então, a Operação Calvário foi o braço assim, da polícia na investigação. Nós tivemos o sindicato fazendo todas as denúncias, todos os processos de denúncia, junto com o Conselho Estadual de Saúde, né, indo para a imprensa com a forma forte. Né? Tivemos depois a participação do Ministério Público Estadual e depois a Polícia Federal para comprovar todas as denúncias e investigações do Ministério Público Estadual. Então, esse processo ele tem que ser seguido para que se chegue realmente a fundo, né, no que aconteceu na Paraíba, né, que foi um desvio de mais de R$1 bilhão, né, pelas essas organizações que trabalharam, né, gerindo esses hospitais. E hoje, a gente tem ainda um processo, assim, uma herança maldita dessas organizações sociais que geriram os hospitais do estado da Paraíba, porque os médicos foram muito prejudicados. E a saúde, de uma forma geral. Né? Muito prejudicados. E a saúde, a gente sabe que esse dinheiro poderia ter salvado muitas vidas. Isso aqui acabaria com fila de cirurgias eletiva, melhoraria a atenção primária à saúde, teria, vamos dizer assim, o destino adequado e de melhor fiscalização, porque era o Estado que estava fazendo. Né? Uhum. Essa é a diferença. Você não pode repassar uma obrigação que é do Estado para uma empresa que vem lá de São Paulo, lá do Rio Grande do Sul, né, de Goiás, para administrar, na verdade, o que é a obrigação do Estado, que é a saúde. Tarcísio, deixa eu só... Eu vou aqui fazer umas considerações aqui, tanto para a população em geral, tem outras pessoas não médicas que também assistem aqui, porque aqui o nosso interesse é levar informações. Porque essa questão de OS o pessoal não sabe, viu, doutor Tarcísio? Muita gente não entende o que é a organização social. Organização social são empresas que são permitidas como se fosse uma parceria público-privada, é um outro termo também, em que o Estado contrata, ou a Prefeitura contrata uma empresa para ajudar a gerir a saúde, inclusive está entrando na educação. Lá na Paraíba ela entrou. Só para o pessoal entender. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, quem mora em prédio, é mais fácil entender. O síndico, geralmente, ele contrata uma empresa que, nesse caso, em alguma desses condomínios, ele realmente ajuda, diminui 10% a 20%. E se não diminuir, eles tiram de fora essa empresa, porque vai ter aquela reunião do pessoal que mora no prédio, né, no condomínio, e se realmente no papel não acontecer isso, eles tiram, se não ajudarem. Então, eles tentaram fazer isso na saúde, então na educação também. Mas o que foi que aconteceu? Eu estou dizendo, eu estou como representante do Sindicato dos Médicos Ceará, do Dr. Tarcísio da Paraíba, é que onde entraram essas OS, não melhorou a saúde ou piorou. Qual é uma consideração, uma pergunta que eu quero fazer ao senhor, Dr. Tarcísio? Vamos dizer que realmente aumentassem 3 vezes o gasto da saúde num estado ou município, mas se elas realmente conseguissem entregar o resultado. Exemplo. Diminuiu o índice de mortalidade infantil, diminuiu o tempo de espera do atendimento da UPA, diminuiu o tempo de internamento hospitalar, porque vai ter medicamento, vai conseguir fazer cirurgias. Justificaria contratar essas OS? Olha, na minha opinião, eu acho que a melhor administração, no caso da saúde, é quando ela é feita pelo Estado. Porque se eu não estou me lembrando, mas eu acho que foi um voto de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é até de Alagoas, esse ministro, Aires Brito. Uhum. Aires Brito, num dos despachos dele, com relação a essa questão, ele frisou bem. Na hora que você repassa a sua obrigação, né, primordial, que é cuidar da saúde, para outras organizações, vai chegar um tempo que o seu conhecimento, né, vai ser muito insuficiente para você voltar a gerir isso.
Então você vai perder, né? É o que está acontecendo em São Paulo. Para você voltar à administração dos hospitais de São Paulo hoje para o poder do Estado, vai ser um processo muito lento, porque lá as OS elas realmente tomaram conta da administração da saúde do Estado de São Paulo. Então, respondendo a tua pergunta, eu prefiro administrar as minhas coisas. Então, eu não acredito, né, que uma organização social possa fazer melhor do que o Estado. Se você quer dar mais agilidade no processo do Estado, você tem que melhorar a gestão profissional do Estado, né? Porque é ali onde, vamos dizer assim, está o principal problema da burocratização, da atenção, do modo do Estado fazer a atenção. Você tem que desburocratizar o Estado, criar processos mais ágeis e não trazer uma empresa para fazer o que você deveria fazer. Então, se você trouxer, e aconteceu isso, você no primeiro instante, no primeiro 6 meses, no primeiro ano, eles até entregaram. Não, chegaram lá, acabamos com a fila de cirurgia do Hospital de Trauma da Paraíba, que tinha uma fila muito grande. Acabamos. Eles realmente... Mas aí quando você faz isso, quando você organiza a casa, você começa a desorganizar de novo, e esse dinheiro que era para chegar na saúde não vai para a saúde, vai para o bolso de outras pessoas. Uhum. Então, as organizações sociais, elas não dão certo. Elas, no primeiro momento, podem dar resultados melhores, até para justificar e melhorar os seus contratos. Você sabe disso, você estava conversando comigo ontem, né? Você faz um contrato inicial de 1 milhão, né? E no primeiro mês chega com aditivo. No segundo mês, com mais um aditivo. E aí chega no final. Inclusive, tem uma denúncia, se eu não me engano, aqui de um outro estado, no seminário que teve lá em Brasília, que foram 130 aditivos em um ano numa organização social dessa. Então, você chega e diz, o dinheiro não deu, se não der, eu vou ter que fechar metade dos leitos da UTI. O Estado tem que dar. E aí você começa a dar, e você não para mais de fazer aditivo nesses contratos. Se você não tiver uma fiscalização, é um direito discricionário do próprio secretário de Saúde do Estado, junto com a administração do Estado, de fazer esses aditivos. Então, eu não entendo assim, que a OS ela pode trazer resultados melhores, porque o Estado ele tem que cumprir o seu dever constitucional. Doutor, é verdade que, por exemplo, vamos dizer que uma OS dessa, que está administrando uma UPA, por exemplo, um hospital, ela recebe, um exemplo, 10 milhões por mês para pagar os médicos, os enfermeiros, né, os profissionais de saúde, né? Se o médico não for trabalhar, né, o médico, no caso, só recebe... no sistema PJ, né, ele recebe se for trabalhar. Se ele não for trabalhar, esse dinheiro vai para onde? Bom, a gente sabe que esse dinheiro ele fica no caixa da própria empresa. É o lucro da empresa. É o lucro da empresa. E aconteceu isso. Uma OS lá que a gente teve que atuar, ela passou a gerir uma UPA que tinham 6 médicos no plantão. No primeiro mês ela pagou os 6 médicos, no segundo mês ela disse, não, eu só vou poder pagar 4. Começou a reduzir o número de médicos na UPA, né? Tirou o primeiro, diminuía pelo menos a quantidade de médicos que estavam no dia, depois começou a diminuir, quer dizer, onde era para ter 3, passou a ter 2, onde tinha 2, passou a ter 1. Isso tudo, certo, é o dinheiro que vai sobrar para ela poder, vamos dizer assim, lucrar, né? Porque elas têm um nome, a gente inclusive brincava bastante, né? Essas empresas, elas não são filantrópicas. Uhum. Elas se veste com essa capa de filantropia, mas na verdade é uma pilantropia. Então, assim, nessa parte final, doutor Tarcísio, a gente gostaria de só as considerações finais e se o senhor falasse um pouco dessa atuação da Federação Médica Brasileira também nesse assunto, né? Bom, Edmar, eu acho importante que a gente tenha a continuidade desse debate, porque as organizações sociais, elas assim, estão em todos os estados. Então, acho que os sindicatos da FMB devem enfrentar em cada estado, né, esses mesmos problemas. Lá na Paraíba, a gente conseguiu, vamos dizer assim, fazer com que o governo do estado desistisse, né, de manter essas organizações sociais devido à ação do Tribunal de Contas do Estado, inclusive pedindo, né, através dos processos, de que houvesse o processo de não aprovação das contas
impossibilitando até a candidatura desses gestores que insistissem em continuar com esse tipo de gestão, né? O governador ele foi impedido, né? Na época, a Operação Calvário, inclusive, ainda responde sobre esse processo. Vários secretários também foram presos, né? Secretário de Administração, secretário de Saúde, procurador-geral, ou seja, era realmente, como foi colocado, uma organização criminosa que, junto com as organizações sociais, estavam sangrando o dinheiro público, né, e prejudicando a saúde do Estado. Então, eu acho que a Federação Médica Brasileira, a gente pode depois conversar com o nosso presidente, Tadeu Calheiros, né, para que a gente, em Pernambuco, para que a gente possa fazer um fórum, né, para discutir esse assunto, chamar o Tribunal de Contas, né, de todos os estados, representando, né, as suas dificuldades, e a gente pode criar aí, né, uma força-tarefa para fazer com que os médicos não tenham os seus direitos prejudicados, a população não tenha, vamos dizer assim, que está sofrendo para ser atendida, e a gente possa regularizar de uma forma assim, mais transparente esse serviço dessas organizações sociais. Porque elas continuarão existindo, continuarão atuando, mas eu acho que a gente tem que dar força para que seja melhor fiscalizada e que os médicos tenham seus direitos garantidos, né? Ou seja, as irregularidades que foram descobertas, né, nas organizações sociais da Paraíba, ou seja, a sede dessa entidade ela é fora da região, a inexistência de manifestação expressa, né, para a atuação no Estado, a falta de uma lei, ou no município ou no Estado, né, a entidade que ela é criada, ela às vezes não tem o único propósito que se presta, né, o serviço, ou seja, ela atua tanto na educação, como na saúde, como na limpeza, como na segurança. Exatamente. Quer dizer, é uma miscelânea de atividades que não foca na questão principal, que é a saúde. A entidade ele não tem nenhuma experiência. A gente teve lá entidades que queriam se qualificar e que você ia buscar no histórico dessa entidade, dessa organização social, ela não tinha experiência nenhuma com a saúde. Nenhuma. Então, a ausência de demonstração da capacidade de desempenhar os serviços. Então, isso tudo tem que ser observado. A existência de denúncia de irregularidade em outros estados. Você tem que fazer realmente um mapeamento dessa entidade, porque elas terminam um estado, uma situação, e acabam trabalhando de uma forma, vamos dizer assim, que não tem aquela transparência, aquela capacidade de atuar no município. Isso aí provoca prejuízo irreparável. Então, eu acho que é isso. A Federação Médica Brasileira, junto com os sindicatos que a compõem, tem que atacar esse foco para evitar que os médicos continuem sofrendo, né, com relação aos seus direitos, seus salários, as condições de trabalho, e defender a população. E também chamar a população através do controle social, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, entidades representativas da sociedade, Ministério Público. É uma força-tarefa para combater esse mal que se instalou na saúde, né, do Brasil como um todo. Sim. Doutor Tarcísio, é um assunto assim, que ele é muito extenso. A gente precisa que a população entenda o que são essas organizações sociais, até para ajudar até a impedir, e até os profissionais de saúde. Por isso que a gente está conversando aqui isso com os médicos, né? E muito obrigado pela participação do senhor em poder... Essa parte 1, né? A gente está começando agora, vamos ver se na Federação Médica Brasileira a gente continua esse debate e ação, né? A gente vai estar começando já a agir. Paraíba já age. O Ceará já age, né? Aqui é um debate até para as pessoas entenderem o que está acontecendo, um mal real. E se o senhor quiser mais alguma Não, queria agradecer, principalmente a você, que a gente sempre é muito bem recebido aqui no estado do Ceará. A população assim, tem um sindicato atuante, a gente sabe que é um sindicato exemplo, né, para todos nós, e toda vez que a gente vem aqui a gente aprende também. E essa troca de ideia é fundamental para oxigenar cada vez mais a nossa luta. A gente sabe que é difícil, mas assim, a gente faz com amor, a gente faz pensando na população principalmente. A gente vê que o teu interesse é que a população seja bem atendida e que os médicos tenham condições de trabalho e sejam valorizados na sua função. Muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos os médicos aqui do Ceará, né? E quando quiserem estar pela Paraíba, podem procurar também o Sindicato dos Médicos da Paraíba, que a gente vai tentar retribuir à altura, né, essa gentileza aqui
do povo cearense. Com certeza.